Olá, eu sou a professora Andréa Gomes e você está no Estação Educação. Hoje vamos conhecer uma parte importante da nossa história, os quilombos da região dos lagos, especialmente em Cabo Frio e em Búzios. Então vamos entender um pouquinho desse contexto. Antes dos colonizadores chegarem, as terras de Cabo Frio e a Armação dos Búzios eram ocupadas pelos Tupinambás. É isso mesmo. Esses povos originários viveram na região até o século XVII. Mas com a chegada dos europeus, quem são os europeus? Portugal, Inglaterra, França, Holanda. Começou então os vários conflitos. E por que aconteceu esses conflitos? Simplesmente por causa da exploração do pau-brasil. Os portugueses venceram essa disputa e passaram a ocupar o território, doando terras a ordens religiosas. Sim, os portugueses venceram os conflitos, ocuparam a região e no século XVII doaram as terras a jesuítas e também a beneditinos, quando foi fundada o quê? A Fazenda Campos Novos. Na fazenda ocorria o trabalho escravo de indígenas e africanos e a produção era em larga escala. E tudo isso ia para onde? Para o Rio de Janeiro. Você sabia que eles produziam muitas coisas? Sim, produtos nobres e também produtos agrícolas como açúcar, milho, feijão, café, arroz, mandioca e até farinha. Mas em 1760, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil e com isso a fazenda passou por diversos donos. São tantas informações, não é verdade? Mas para você não esquecer de nada, eu vou colocar um slide e você faz o seguinte, tira um print e assim você não vai esquecer. Mas algo aconteceu. Sim, tivemos a proibição do tráfico internacional de escravos em 1831. A região do Peró, em Cabo Frio, a Armação dos Búzios e Rio das Ostras passaram a receber o desembarque ilegal de escravizados. Sabe por quê? Por possuírem praias calmas e escondidas. Isso facilitava a prática, além de fazendas que recebiam os escravos em troca de produtos que reabasteciam os navios negreiros. Em 1888, tivemos, sabe o quê? Sim, tivemos o decreto da abolição da escravidão. Essa data eu tenho certeza que você não vai esquecer. Mas com isso, os escravizados foram obrigados a pagar semanalmente um valor ao proprietário, uma prática conhecida como arrendamento, que durou até o século XX. Agora, o que é importante não esquecer? Vamos ver o slide? Em 1831, tivemos a proibição do tráfico negreiro e em 1888, a abolição da escravidão. Na região da Rasa, os descendentes de pessoas escravizadas viviam e trabalhavam com agricultura, criação de animais e produção de farinha. A partir da década de 1940 e 1950, começaram os conflitos por terra, quando a área passou a interessar a elite e ao turismo, com o apoio do governo para a obra de urbanização. As comunidades da Rasa, Maria Joaquina e Botafogo foram as mais afetadas por esses conflitos. Vamos aprender um pouquinho mais sobre as terras quilombola rasa através do slide que eu vou mostrar para você. O quilombo da Rasa está localizado em Armação dos Búzios. Ele tem uma história rica e complexa
que se inicia com a fuga dos escravos da fazenda Campos Novos. Com o tempo, a comunidade se estabeleceu e cresceu. Hoje, cerca de 422 famílias fazem parte da comunidade quilombola da Rasa. Mas vamos voltar à história da Rasa? Os fazendeiros expulsaram os descendentes de pessoas escravizadas de suas terras na Rasa, queimando as plantações ou até mesmo soltando bois para destruí-las. Houve resistência, mas apesar disso, as roças foram em grande parte destruídas. Com isso, a fome e o medo os forçou a trocar terras por alimentos e até mesmo a fugir para cidades mais próximas. Mesmo diante de tanta violência, houve resistência. Lideranças quilombolas se organizaram em sindicatos e associações. Um exemplo muito importante foi o de Sebastião Lam, que preparava um dossiê sobre grilagem de terras e tráfico e, infelizmente, ele foi assassinado antes mesmo de entregar o documento. Mesmo com o passar dos anos, os moradores resistiram à perda de suas terras, formando associações e sindicatos. Após a venda das terras para a usina Grisa, que foi acusada de abusos trabalhistas, a região continuou enfrentando conflitos por causa de invasões e disputas de terra. Mas não pense que essa história acabou. Não acabou, não. Pense que ainda teremos muita coisa para falar. Ainda temos muito que aprender sobre a região dos lagos, principalmente sobre Cabo Frio e Búzios. E você sabia que lá não tem só belas praias, não. Nós ainda vamos falar sobre os quilombos que estão nessas localidades. E eu convido a você a ficar de olho na nossa próxima aula. Eu te espero lá. Tchauzinho!